Bom dia, tudo bem, gente? Essa é a nossa última videoaula de 2020. Espero que o ano que vem nós não tenhamos videoaula, espero que o ano que vem nós só tenhamos aula e que essa aula seja presencial, para que a gente possa aproveitar o melhor que a sala de aula tem e que hoje nós sabemos que faz a diferença, não é? Bom, na nossa última aula de redação, nós estávamos trabalhando sobre o artigo de opinião e a prof trouxe como tema a pena de morte. Espero que vocês tenham pesquisado um pouquinho sobre esse assunto, que vocês tenham lido um pouquinho sobre esse assunto, para que vocês possam, enquanto a prof estiver explicando sobre alguns textos produzidos sobre esse assunto, vocês possam ter algumas ideias, ou até mesmo vocês possam avaliar os argumentos que as pessoas usaram nos seus textos. Vou compartilhar aqui com vocês o nosso arquivo novamente. Bom, então a prof havia parado justamente nesse slide aqui. Eu tinha até questionado vocês sobre a opinião de vocês sobre o assunto. Se vocês acreditavam que a pena de morte se vocês eram a favor, da pena de morte ou contra a pena de morte, ou ainda ele questiona se todos os crimes merecem pena de morte ou só alguns. Lembrando que a pena de morte não são para todos os crimes. Então, é importante, quando a gente pensa sobre esse assunto, fazer uma pequena pesquisa para compreender sobre quais crimes a pena de morte seria aplicada, né? Na hora de desenvolver esse tipo de pensamento, a quais crimes seriam atribuídos isso? Então, por isso que é importante a gente estudar, a gente ler, porque senão a gente acaba afirmando aí coisas que não são bem assim, né? Então, por isso é importante estudar. Bom, então agora nós vamos conhecer um modelinho de texto aqui sobre pena de morte. Vou fazer a leitura com vocês e vou trazer alguns apontamentos sobre o texto, beleza? Então, olha só, pena de morte no Brasil. A pena de morte, também chamada de pena capital, é uma sentença aplicada pelo Poder Judiciário que consiste na execução de um indivíduo condenado pelo Estado. O tema pena de morte é um assunto que exige uma visualização de todos os pontos de vista. Digamos que essa sentença se adapta com os países de acordo com a organização política de cada um. Enfim, a pena de morte é adequada para o nosso país? Muitos pensadores e doutores chegaram à conclusão de que o melhor jeito de amenizar a violência no Brasil seria impor a pena de morte no país. Observam-se pontos positivos em relação a essa sentença. Por exemplo, através desta é utilizada para reprimir a espionagem, estupro, adultério, corrupção e uma série de crimes. Mas se analisarmos e pensarmos que o Brasil ainda não possui um grau máximo pericial, onde, da mesma forma, pode-se haver casos em que, sem a pena de morte, já existem pessoas que cumprem uma pena por ser indiciada e não comprovada, ou seja, inocentes que cumprem a pena por terem sido acusados como autor de tal crime. E isso já obtiveram alguns casos comprovados pela falha pericial. Com a pena de morte, haveria casos em que pessoas acabariam sendo executadas a esta sentença, sendo inocentes. Até mesmo que esta sentença fere a um dos princípios do direito, que é, no caso, o direito à vida, onde cada cidadão que constitui a nossa sociedade é protegida pelo Estado, seja qual for a situação de ter direito à vida. Então, veja só, esse é o texto do Brian Leite Bennett, que ele é um aluno.
esse texto é um texto de um aluno, não é um texto de um especialista, nem um texto de um professor, é um texto de aluno. Então, vamos analisar. Será que esse aluno, ele sabe sobre pena de morte? Será que ele sabe ou será que ele sabe aquilo que o senso comum conhece? Então, o primeiro parágrafo dele, ele apresenta o que é a pena de morte. Ele faz uma definição do que seria a pena de morte. O início é muito interessante, é uma das possibilidades quando nós vamos fazer o início de um texto, a introdução de um texto, nós fazemos uso de uma definição, de trazer qual é a definição que você está usando ali no seu texto. Ele faz essa definição. Depois, ele traz a ideia de que é preciso ter um certo, observar a pena de morte não apenas sobre um viés, sobre um ponto de vista, mas seria um tema, segundo ele, que escreveu o texto, que é necessário ter atenção tanto em relação àquilo que é trazido como pontos positivos, quanto pontos negativos. Então, ele é ponderado, ele é equilibrado, ele reconhece que há pontos positivos, mesmo que o seu texto pode ser, no total dele, negativo. Mesmo que eu pergunte para vocês, ele é contra ou a favor, né? Ele é contra ou ele é a favor? A gente percebe que ele é mais contra do que a favor. Mas ele traz o aspecto positivo. Isso se chama contra-argumentação. Um contra-argumento. E ele deve vir antes de você apresentar a argumentação da sua opinião. E ele faz a pergunta que é a opinião dele, né? É a norteadora da opinião dele. A pena de morte é adequada para o nosso país? Né? Então, é esse questionamento que vai trazer a opinião desse autor. Aí ele vai dizer que muitos pensadores e doutores, mas ele não diz quem são esses pensadores e quem são esses doutores. Então, o conhecimento dele é bastante vago, não é? Eu preciso citar quem são esses pensadores e quem são esses doutores no meu texto. Aonde foi que eu li? Quem é que diz isso? Como é que eu sei o que é dito, mas não sei quem disse? Então, é necessário ter bastante atenção, porque eu posso dizer, segundo pesquisas, mas nem saber se a pesquisa existe ou não. Então, eu posso citar, mas eu tenho que saber de onde é que vem, beleza? Que o melhor jeito de amenizar a violência seria impor a pena de morte no país. Então, é importante saber quem que são esses pensadores e quem esses doutores aí. Ele não diz para nós. Então, é um argumento um tanto que vago, um contra-argumento um tanto que vago, né? E ele coloca, observam-se pontos positivos em relação a essa sentença. Por exemplo, através desta é utilizada para reprimir a espionagem, estupro, adultério, corrupção e uma série de crimes. Bom, ele diz que pontos positivos, mas ele apresenta apenas um ponto positivo para nós, que é reprimir a espionagem, estupro, adultério, ou seja, reprimir esses crimes. Isso é um ponto positivo. Agora, quais seriam os outros pontos? Isso ele não traz para nós, mas ele diz que tem mais. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Então, era muito melhor se ele colocasse assim, ó, podemos encontrar ou observamos um ponto positivo em relação a essa sentença, como ela ser utilizada para reprimir certos tipos de crime. É uma coisa. Mas dizer que há pontos e só citar um, então fica um tanto que vago também. Então, há um grande erro, é um equívoco do texto dele isso, né? E aí ele vai trazer o contexto do Brasil em um parágrafo gigantesco, onde ele faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 linhas de parágrafo sem colocar um ponto. Ele tem vários erros de pontuação aqui porque ele não coloca ponto. A ideia está legal, ele traz bem a ideia, só que não tem pontuação. Portanto, há um problema de coesão no texto dele. Há uma necessidade de pontuação ali. E, por fim, ele termina ali utilizando um argumento. Então, ele não conclui o texto dele, ele traz apenas um argumento. Ele deveria retomar ali o que ele traz sobre essa questão dos vários pontos de vista
e reforçar a opinião dele, mas ele traz um argumento que é o dos direitos humanos, né? Em que o Estado ele tem que proteger o cidadão, porque ele tem o direito à vida. Então percebam que são algumas questões que são bastante importantes de serem analisados, né? Então, por exemplo, a gente tem que saber o que é a pena de morte. Então, a pena de morte é a pena capital, também chamada pena de morte, é uma sentença aplicada pelo Poder Judiciário que consiste na execução de um indivíduo condenado pelo Estado. A pena de morte não é algo tão recente, né? E existem exceções históricas, como, por exemplo, rituais religiosos, holocausto, eutanásia, com relação à questão da pena de morte, que não deixa de ser uma pena de morte. Beleza? Então, ali houve a pena de morte, mas são exceções históricas. Beleza? Então, o Estado ele tem o direito de tirar a vida de um cidadão? Essa pergunta é muito polêmica. Muitos são a favor e muitos são contra, né? E são muito fortes tanto os argumentos de um como os dos outros. Mas eu ainda acredito que o argumento de ser contra é um dos argumentos mais fortes, né? Com relação. No Brasil, a pena máxima para todo e qualquer delito é de 30 anos de reclusão. Essa é a pena máxima, conforme prevê a nossa legislação, não havendo permissão para implantação da pena de morte, em única exceção nos períodos de guerras, de acordo com o artigo. Então, não pode, é proibido a pena de morte. A pena de morte para crimes civis foi aplicada pela última vez no Brasil em 1876 e não é utilizada oficialmente desde a proclamação da República em 1889. Historicamente, o Brasil é o segundo país das Américas a abolir a pena de morte como forma de punição para crimes comuns, precedido pela Costa Rica, que aboliu a prática em 1859. Então, nós somos o segundo país das Américas a abolir a pena de morte. Aí aqui tem vários métodos, né, de pena de morte que foram aplicados na Idade Média, durante algumas guerras, né, cadeira elétrica, a fogueira, né, também durante o período da Idade Média não deixam de ser penas de morte, o que ocorreu durante a Primeira Guerra Mundial. Nós temos aqui de novo, né, o estrangulamento. Então, existem vários métodos durante toda a história de pena de morte, e na sua grande maioria são métodos extremamente cruéis, métodos extremamente não humanos. Então, desse modo, o Brasil e alguns outros países, alguns estados nos Estados Unidos também já está abolindo a pena de morte, mas ainda é uma das formas que muitas pessoas acreditam ser a solução para a questão da violência, né, em países, principalmente países violentos, né, países em que a criminalidade é muito grande. Bom, é importante lembrar que a criminalidade ela não tem ela não nasce na criminalidade, mas ela nasce de diversos fatores, né? A exclusão social, a falta de distribuição igualitária dos bens de um país, tudo isso pode impulsionar as pessoas à miséria e, consequentemente, à criminalidade. Então, são diversos outros fatores que envolvem a questão da violência em um país, não apenas sujeitos que nascem com potencial a serem violentos. Há, sim, casos em que há sujeitos que possuem psicopatias, né? São pessoas doentes psicologicamente, mas há outros contextos em que não se trata de uma psicopatia, mas se trata de uma escolha advinda da sua realidade social. Então, por isso que é tão polêmico o assunto e divide tanto. Bom, a prof quis apresentar esse texto, preciso observarem esses argumentos. Seria muito legal se vocês pudessem ler um pouco mais sobre esses assuntos. Leiam também, não só a pena de morte, mas a redução da maioridade penal também.
que é fazer com que adolescentes, a partir dos 15 anos de idade, sejam presos em uma cadeia normal, também é uma dos mecanismos, né, uma das chaves que as pessoas acreditam ser a solução para o problema da violência, principalmente no Brasil, que é um país, de certa forma, em que há uma taxa de criminalidade muito grande. Beleza? Bom, a aula da prof é isso, espero que vocês tenham gostado. Bom, um grande abraço para vocês e nos vemos por aí no colégio. Até mais.